Olá, boa noite. Saudações bactinianas a todos e todas que forem chegando por aqui. Uma imensa satisfação hoje Entre Vozes 33. Muito feliz, né, por estarmos todos juntos e juntas aqui já em 33 episódios, né? Hoje, Dia da Ciência e da Cultura. Então nós vamos celebrar aqui esse dia na presença da Márcia Adib, que é mestre em cultura árabe, professora, autora, bailarina, enfim, muitas vozes plurais aqui em contato com a gente hoje, muito feliz. Aproveito para reforçar quem vai chegando, né, e não conhece ainda o Bactin Artista, além do perfil aqui no Insta, nós temos o canal no YouTube também, então quem puder, quem curtir o que está sendo colocado aqui, as propostas, né, quiser ficar por dentro de tudo que acontece, os diálogos, todos são disponibilizados lá, então fique bastante à vontade, aproveita para se inscrever, para compartilhar, para que a gente possa estreitar ainda mais os nossos laços, né? Então, esses minutinhos são para isso, né? Para a gente trazer essa contextualização do que rola aqui no Bactin Artista. Então, hoje nós vamos, como eu disse, nessa conversa com a Márcia Adib, antes de propriamente a gente entrar nesse papo gostoso com ela, eu gosto sempre de reforçar o que significa o projeto Entre Vozes, né? É justamente essa busca por diálogo, né? Para que a gente possa conversar sobre vida, sobre arte, né? Os assuntos que nos tocam e a partir dessa interação que vai rolando, que vai fluindo entre nós, eu vou buscando estabelecer um contato, um diálogo mais próximo, né, com a filosofia de Bakhtin, né, desse filósofo. Por isso que o nome do canal é Bactin Artista, para quem não sabe, em homenagem a ele. Né, a gente vai experimentando esses diálogos possíveis, essas relações com o pensamento dele, através do que vai sendo colocado aqui, para que a gente possa trazer a filosofia também para um campo mais íntimo, para que ela não fique lá restrita a um espaço acadêmico. Né? Então a gente vai trilhando esse caminho aqui juntos. Então hoje a Márcia Adib, que vai estar com a gente, como eu já antecipei, né, na divulgação e aqui, por todas essas vozes, né, que ela movimenta dentro e fora de si, né, sendo pesquisadora, sendo professora, bailarina, né, então ela tem assim uma pluralidade de vozes, uma heterogeneidade de vozes que para a gente, do ponto de vista bakhtiniano, interessa bastante, esses revezamentos, né? Essa transitoriedade nessas diversas posições, né, enunciativas, que se dão em diferentes contextos, em diferentes situações. Também nos interessa pelo engajamento social, cultural que ela promove, né, por trabalhar com esses assuntos diretamente ligados à cultura, né? Então, Bakhtin também vai falar sobre isso, né, o quanto a gente não pode desconsiderar esse social, esse cultural e esse cunho ideológico, né? E também pela própria noção de linguagem e linguagens, né, que a Márcia também faz movimentar aí, em virtude do trabalho, né, com essas linguagens da música, da dança, do próprio livro que ela escreveu, então ela também vai poder trazer para a gente um pouquinho aqui da experiência dela, desse processo de criação com o livro, né? Então a gente vai poder falar com ela de um modo mais próximo aqui. Quem tiver perguntas, comentários, fiquem bem à vontade para fazer a qualquer momento. E entre esse diálogo que a gente vai estabelecendo aqui. Oi, Márcia, já vou te chamar. Já fiz aqui uma introdução. Olá! Oi! Ai, demorou. Olá, O que querida. aconteceu? Não sei o que Ai, aconteceu.
Ai, mas é assim, né? A internet tem disso, né? Estava recebendo um negócio. Enfim, essa Uhum. coisa, não estava recebendo. Não, mas acontece, deu tudo certo. Muito obrigada, Márcia. Agradeço a ti imensamente por aceitar o convite desse bate-papo. Já fiz uma introdução aqui antes do que vai rolar hoje, do porquê te chamar, né? O link com Bakhtin, com a filosofia de Bakhtin. Mas aí, para a gente eu não ficar tomando mais o nosso tempo aqui disso, eu vou recapitulando isso que eu já falei na introdução, dentro do nosso papo, dentro dos tópicos que a gente Tá. vai abordar aqui. Vai estar tudo junto. Então, assim, uma imensa satisfação, como eu disse. Vamos aproveitar e vamos mandar no aviãozinho aqui, disparar o convite para quem quiser estar aqui com a gente, dialogar, que vai ser bem bacana. De qualquer maneira, fica tudo disponível depois, tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube. Olá, Ivana Borges, seja muito bem-vinda. Então, a gente vai começando. Márcia, queria te sugerir, se me permite a gente começar, né? Porque a ideia justamente é te conhecer um pouquinho mais, embora tu dispense apresentações para muita gente, para quem é bailarina, quem é desse campo, já te conhece, já encontra em ti uma super referência. Como eu disse, a gente está no dia da ciência e da cultura, então nada melhor do que chamar alguém que seja representante desse nosso rol aqui de pesquisadoras. Também sou, né, pesquisadora, então a gente poder se encontrar e celebrar essa pesquisa, compartilhando esses nossos olhares com quem também é da pesquisa ou não é da pesquisa, para estimular esses olhares, as reflexões, é sempre um grande prazer, né? Então, se tu puder falar um pouquinho, fazendo um histórico, assim, desde a Márcia lá criança, adolescente, de como é que essas vozes, né, da professora, da pesquisadora, da bailarina, foram surgindo na tua vida e como é que esse diálogo vai se estabelecendo, assim, na tua vida, né? Bakhtin fala sobre isso, conexão entre vida e arte, né? Ele não percebe as duas coisas como apartadas, então esses universos se tocam. Então, se puder trazer um pouquinho dessas suas experiências, vai ser um grande prazer. Tá, obrigada, viu, querida? Obrigada pelo convite, por nossa conversa. Delícia. Então, essa questão, eu também não vejo diferença entre arte e vida, porque elas estão totalmente conectadas, né? E conectada é uma palavra boa, assim, para a minha vida, porque tudo é muito conectado, é tudo muito... Eu não consigo ver a vida de forma... em casinhas, em caixinhas, assim. Eu acho que nisso eu acho que eu sou bastante oriental, assim, de fazer essas conexões, essas interligações e tudo mais. Agora, assim, uma coisa que teve sempre presente na minha vida, eu sempre tive essa curiosidade pelas coisas, pela vida, por como as pessoas funcionam, né? Como as coisas funcionam. Isso sempre foi uma coisa muito presente em mim. Em relação à arte, desde bem pequena, eu sempre gostei de arte. Eu sou da geração que teve música na escola, né? Então eu tive uma aproximação muito jovem, assim, com a música, bem jovem, 5 anos, 6, toquei piano. A música entrou antes na minha vida do que a dança. A dança foi entrar lá assim, formalmente lá pelos 18 anos, porque eu sempre fui grandona. Então, grandonas não fazem dança, né? Grandonas naquela época, eu tenho 57 anos, então quando eu tinha 12 anos, ou seja, há muito tempo atrás, 45 anos atrás, era grave o negócio. Se era grandona, te mandavam para o basquete, para o vôlei, né? Então eu fiz todos os esportes que você pode imaginar. Até arremesso de peso eu fiz. Eles me botavam em todos os esportes. Eu era um fracasso retumbante em todos eles. Então eu ia pipocando de um esporte para outro, né? Mas eu falava, mas eu queria tanto dançar. No fundo, eu acho que aquela época tinha só balé clássico e jazz. Eu até achei uma sorte não ter entrado no balé, que eu ia ser massacrada, completamente massacrada. Então,
Quando eu tive um pouco de autonomia, assim, eu comecei a frequentar aulas de dança variadas, com uns 18 anos, mais ou menos, uma cabecinha já um pouco mais autônoma, e aí depois a dança árabe, ela entrou por aí, 19, por aí, fiz aula com muita gente, depois eu me fixei em algumas pessoas que tinham uma conexão com a cultura árabe forte, e isso sempre foi importante para mim. E aí eu fui me desenvolvendo. Então, as coisas foram entrando na minha vida aos poucos. Então, eu fiz piano muitos anos, cantei. Eu sou uma pessoa assim, ascendente sagitário, sabe? Eu gosto de abraçar muitas coisas. Então, eu fazia faculdade de arquitetura, quer dizer, também uma vertente aí artística. Fazia faculdade de arquitetura, período integral, e eu conseguia tempo para estudar piano, para fazer teatro, para fazer a dança, cantar no coral, eu fazia de tudo, eu sempre gostei, né? E eu estudei em colégios muito rígidos. Quando eu tive a oportunidade de me libertar para a arte, eu fiz assim super fortemente. E nessa trajetória, eu acho que eu sempre procurei ver a ligação entre as coisas. Eu tenho uma visão da arte muito transversal. Então, eu consigo ver muita diferença entre uma manifestação literária, uma manifestação musical. Eu sempre acho que as coisas são transversais, que elas acontecem como respostas ali e indagações daqueles momentos, né? Então, eu fiz teatro amador por 7 anos, depois eu fiz teatro profissional por 6 anos. O meu DRT é de atriz, eu nunca mudei isso. Eu aprendi demais nessas coisas. Eu aprendi, por exemplo, no teatro, eu aprendi o valor do processo das coisas, sabe? Que uma personagem, ela tem uma bagagem por trás dela. Então, é uma época, são relações sociais daquele período, tem a personalidade, tem o jeito dela andar, o jeito dela falar. Então, todos esses estudos que eu fiz em teatro, eles me ajudaram muito depois, não só na parte cênica da dança, de fazer direção de espetáculo e tudo mais, mas principalmente para entender esse processo da criação, da gestação artística, e que as coisas, elas sempre têm uma coisa muito maior antes e durante aquela fala, ou antes e durante aquele gesto. Então, essa formação em teatro, ela me ajudou demais, assim, a abrir mais esse leque de possibilidades da dança. A formação em arquitetura, ela me ajudou demais a entender a relação do homem com o seu espaço, me ajudou demais nas danças folclóricas, né? Toda essa abordagem que eu faço no mestrado sobre as danças folclóricas, elas vêm muito da arquitetura, do paisagismo, do urbanismo, né, que eu estudei. Então, as artes, elas foram se... Aí, quando eu fui fazer as danças árabes, eu comecei a ficar querendo saber mais também, né? E aí eu fui procurar a música, aí eu fui estudar formalmente, né, a música árabe, porque minha formação era em música ocidental, e fui estudar a música oriental, né? Aí abriu ali outro lugar. Então, a minha formação ela é extremamente artística, diversificada, mas sempre muito transversal. Eu não consigo ver a arte como a música, a dança, tudo separado. Assim, para mim é tudo junto, tudo conectado. E Márcia, como te ouvindo falar, né? Tu é bactiniana sem saber, né? Se tu não conhecia o Bakhtin antes. Porque ele vai falar justamente dessa nossa busca por conexão, né? E a gente vê os nossos processos, claro, obviamente eu aqui estou trazendo a minha visão, né? A partir das coisas que ele coloca, né? Mas vejo muito ele como um filósofo, por ser filósofo, nos faz refletir sobre o nosso modo de encarar a vida, né? Como a gente enxerga isso e como é que a gente se relaciona com esses nossos vários eus, né, que são outros também, né? E te ouvindo falar, como é importante a gente, só trazendo assim uma reflexão, vendo o que tu acha sobre isso,
como é importante a gente se reconhecer nessa pluralidade, né? Nessas diferentes posições, porque muitas vezes, aí a gente pode até fazer um paralelo entre Ocidente e Oriente. Eu acho que a gente ocidental aqui tem muito uma tendência de querer aquela vida reta, né? Aquela linha reta, assim, então se eu sou, por exemplo, se eu sou professora na área de letras, bom, então quanto mais eu foco nessa área, mais realizada eu sou, mais sucesso eu tenho. Aí eu não posso daqui a pouco tocar um instrumento, eu não posso dançar. Claro que isso está modificando, graças a Deus, eu acho que a gente está cada vez mais buscando essa pluralidade. A gente está vendo que a gente está se isolando um pouquinho, né? Se esmagando um pouquinho, às vezes, para caber dentro do que a sociedade muitas vezes espera e denomina como realização, sucesso, né? Então, muitas vezes a gente vê essas várias coisas que a gente faz ao longo da nossa vida de forma banal, a gente banaliza, às vezes a gente nem consegue perceber a riqueza daquilo, né? Como tu disse, olha, o curso que eu fiz, ter essa experiência como atriz me ajudou como bailarina, isso tá lá, né? É saber que a pesquisadora também tá lá quando dança, né? Eu também, mesmo na minha área, né, que é letras, eu sou doutora em letras, eu pude pesquisar dança a partir desse viés da linguagem. Então a gente vai, e é justamente essas diversas posições que vão formando, eu acho, que a gente vai percebendo como autoria, né? Um trabalho autoral, essa identidade que é particular, que é singular e que todo mundo tem. Mas eu acho que quanto mais a gente não deixa essas vozes aparecerem, a gente não consegue, parece, colocar isso para fora, né? Na sua potência. Né? Sim, eu acho que a gente tem uma... É engraçado isso, porque até o Renascimento as pessoas cantavam assim, de maneira conectada, né? Essa coisa mais integral, né? Do conhecimento, tanto que era super comum, né? Uma pessoa que estudava uma área, estudava as outras também, porque complementava, né? Complementavam as coisas. E depois de um tempo, depois do Renascimento, a gente foi tendo um racionalismo, mas não só isso, mas essa coisa de uma hiper especialização. Eu acho que agora a gente está vendo um ponto mais flexível no meio disso tudo, flertando com outras áreas também, percebendo que o conhecimento ele é cumulativo, ele não é eliminatório. Então não é porque você, por exemplo, tem gente que aprendeu, vamos dizer, uma certa graduação e depois ela acha que... Nossa, quantas vezes você vai ter uma boa oratória porque você fez determinada graduação, isso vai te ajudar, de repente, a se posicionar em determinada situação, sabe assim? Eu acho que são frutos, né, da nossa vida, da nossa história, e eles têm que ser honrados, né? Com certeza, Márcia. Mesmo assim, eu não sei, essa coisa do equilíbrio, né, que você está falando, né? Do equilíbrio entre as várias esferas. Para mim, tudo é dança. Então, se você está dançando, é um jeito de você estar dançando. Os árabes, inclusive, dizem que enquanto você ouve música, você já está dançando, porque você já tem intenção musical. Ele já é um pouco diferente. Então, por exemplo, é super comum os árabes falarem, se você não sabe uma música de cor, você não pode dançar ela. Aquela música tem que estar dentro de você. Então, só de você ouvir, já é um começo de dança ali, sabe? Então, quando você está dançando e você tem uma informação, por exemplo, que determinado gestual, naquela cultura específica, quer dizer um empurrar, você vai mudar seu gesto, seu corpo, tudo. As pessoas ali fazem um gestual com economia de energia, aquilo vai mudar o seu gestual na dança. Então, tudo é dança. No fundo, tudo, se você faz com esse objetivo, porque tem gente que faz
pesquisa, mas não com o objetivo de dançar. Eu sempre fiz as pesquisas pensando na dança. Então, para mim, é sempre dança, sabe assim? Se eu vou bolar uma aula, eu tenho que testar no meu corpo aquilo, eu estou dançando também. Então, eu não vejo como coisas separadas. É engraçado que as pessoas veem. Uhum. Eu me vejo como uma pessoa integral. Então, se eu estou alimentando o meu mental, eu estou alimentando tudo. Se eu estou alimentando o corporal, eu estou alimentando tudo. Se eu estou alimentando o emocional, eu vejo então, isso é uma visão bem oriental, né? De um modo geral, a gente também não pode generalizar muito, mas é uma visão mais oriental mesmo, né? Desse ser Uhum. integral, né? Eu acho que nesse aspecto eu sou bastante, meu DNA fala bem forte, porque eu sou 100% do lugar, Sim, Márcia. né? E eu vi que tem várias pessoas chegando aqui demonstrando o carinho por ti, pelas coisas que tu posta. Feliz de estar aqui na live com a gente. A gente agradece muito quem vai chegando, mesmo que a gente não possa dar o oi ao vivo, assim que todo mundo vai chegando, né? Porque a gente não consegue dar conta, mas sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui hoje. Sabe, um outro aspecto que eu queria colocar aqui para a gente falar um pouquinho e que eu acho que super encaixa aqui nessa questão de ver em tudo ver a dança, né? E ver as coisas como conectadas. Eu me lembro, por isso que até o título da live aqui é com aquela indagação, né? E a bailarina, né? É muito pensando aqui, eu vou dar um contexto, gente. Quando eu chamei a Márcia, foi algo assim, eu me peguei assim num momento que eu nem esperava que ela fosse entrar numa live aqui. Eu estava com a Nina Pascoal, a gente estava falando sobre as 1001 Noites. E aí foi uma grande surpresa ver a Márcia ao vivo, e ela ficou durante todo o tempo conversando aqui com a gente. Foi lindo, assim. E aí eu me senti encorajada a convidá-la para participar também, por isso ela está aqui hoje, né? Mas eu me lembro quando eu fui pensar, assim, um dos tópicos para a gente falar, é porque me chamou a atenção, assim, eu acho que toda pessoa que já é uma grande referência na sua área, né, e também o teu trabalho como pesquisadora, no âmbito da música, da cultura, enfim, tudo isso é super explorado, né, e eu fiquei me perguntando assim, nossa, mas eu queria conhecer mais da Márcia bailarina, especificamente, e eu comentei isso com a Márcia, né? Onde é que está aí a pessoa, onde é que está a bailarina, como é que ela ressoa nisso tudo? E por que eu fiquei também pensando nisso? Porque para Bakhtin, aí a gente trazendo o pensamento de Bakhtin de novo para reflexão, né? Ele vai falar dessa integralidade, né? A Márcia bailarina, ela também é uma autora criadora, né? Se a gente for pensar, quando a gente dança, a gente está exercendo ali uma posição de autoria. Quando a gente cria uma coreografia, se a gente pensa a dança como linguagem, que é como eu penso. Não significa que todo mundo precisa pensar dessa forma, né? Mas eu sou muito movida a pensar as relações da dança nesse potencial de dizer, de expressar, né? E aí, se a gente pensa assim, é possível ver um bailarino como um autor, né? Assim como tem um autor de um livro, ele está exercendo um papel de autoria quando ele dança, ele está dizendo coisas, ele também usa estratégias enunciativas, ele também se relaciona com o público, né? E aí eu fiquei pensando, tá, e a bailarina, né? Muitas vezes a gente vê tu sendo chamada para falar sobre, e a música, e o tárabe, coisas muito particulares desse universo do teu campo de pesquisa, e talvez a voz mais inusitada seja aí a da bailarina, né? Dessa voz, né? Embora Sim. ela esteja em tudo isso, né? Como a gente está falando aqui. Então, se tu puder trazer um pouquinho dessa... Por isso que eu botei na divulgação, né, inclusive no texto, né, para a gente entender a Márcia criadora, a gente também precisa abarcar a voz da bailarina como uma forma de entender melhor como ela se comunica, como ela se expressa. Então, se tu puder Sim. trazer um pouquinho desse universo da voz da bailarina, né, como é que ela surge na tua vida, como é que, enfocando um pouquinho essa particularidade. Sim, eu sei, tudo nasceu a partir da dança, né? A partir das necessidades que eu fui sentindo,
fazendo a dança e me conectando, né, com essa ancestralidade. Eu fui, inclusive, buscando várias outras atividades. Que barulho sou eu, gente? Não é possível, porque aqui não tem nada acontecendo, tá mó silêncio. Tá com barulho? Bom. Não, aqui tá normal. Pelo menos para mim eu tô ouvindo normal. De vez em quando some um pouquinho a tua voz, mas nada que comprometa. Tá. Qualquer coisa, vocês deem um feedback pra gente, tá? Se é comigo, se é aqui com ela, se vocês percebem alguma coisa. Tá. Então, o que acontece? Eu sempre, desde os 20 anos, quer dizer, com 57, quer dizer, faz quase 40 anos que eu danço. E assim, eu percebo que eu tive muitas fases, e uma das fases dessa coisa da dança, primeiro, eu sempre dei aula dentro da comunidade árabe, então poucas pessoas me conheciam. Eu nunca tive necessidade de sair da comunidade árabe, eu sempre apresentei meus espetáculos lá, eu dancei em casamentos, eu era contratada, sempre dentro da comunidade. Então, aí o que aconteceu? Eu fiz a formação do Ivaldo Bertazzo, né, trabalho corporal e tudo mais, e uma vez o Ivaldo chegou na sala de aula e ele falou, olha, na época ele falou, eu tô com 40 anos e eu percebo que o meu vigor físico está diminuindo, então eu vou trabalhar outras coisas, né, vou trabalhar outras áreas do trabalho corporal também e tudo mais. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu tinha uns 30 e poucos anos na época, ele tinha mais, acho. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu pensei, puxa vida, eu dava 6 horas de aula por dia, falei, pode ser que isso aconteça comigo, né? E aí eu comecei a pensar, puxa, acho que eu vou fazer então um trabalho acadêmico, eu vou me dedicar formalmente à pesquisa. Então, primeiro eu fui para a Síria para estudar dança. Estudei as danças folclóricas, trouxe material, montei um grupo, comecei a ensinar as crianças do clube, as adultas e tudo mais. Depois, quando eu decidi estudar formalmente numa academia e tal, eu voltei para a Síria. Eu fui 3 vezes para lá para estudar. E a terceira eu fui para buscar material teórico mesmo. E trouxe para fazer um mestrado. Porque eu pensei, foi uma estratégia de planejamento de carreira mesmo, vamos dizer assim. Porque eu pensei, se eu não vou aguentar dar esse tanto de aula com qualidade, eu prefiro ter uma outra atividade. E foi o que eu fiz. E comecei a me especializar pesquisar e tudo mais. E o livro sobre música nasceu desse mestrado, que foi sobre músicas e danças da Síria. E aí, o que acontece? Começaram a Lulu da Shangri-La, ela me chamou uma vez para fazer um trabalho, ela conhecia já meu trabalho, eu conheço a Lulu há muitos anos, e ela me chamou para fazer um vídeo, aí depois ela falou, mas você vai dar aula na minha escola? Só que nesse período, o que aconteceu? Logo depois que eu fiz o mestrado, que eu lancei o livro, eu descobri um linfoma, e eu fiz quimioterapia, eu passei por todo um tratamento, durante todo isso em 2012. E nesse tratamento eu fiquei muitos anos reclusa, sabe, eu meio que fiquei que nem aquele bichinho doente que vai para o cantinho e fica quietinho. Então eu estava quietinha, eu não conseguia dançar para as outras pessoas. E a Lulu, ela foi uma das pessoas assim, mais maravilhosas na minha vida, porque ela falou, você vem dar aula na minha escola, eu estou dando um curso de aprofundamento, especialização, não lembro o nome, e uma vez por mês eu tinha que preparar aula para ela, e aquilo foi maravilhoso. Eu continuei dando aula, né, no clube, nos clubes que eu dava aula, e eu comecei a dar aula fora da comunidade árabe, é aí que as pessoas me conheceram. Então, o que aconteceu? Eu realmente percebi que existia um vácuo no mercado em relação a essas questões mais teóricas e mais da cultura árabe, e eu acabei investindo mais nisso. Então eu pensei, onde eu posso colaborar mais? Eu posso colaborar mais nessa parte. Tem professoras de dança maravilhosas, estou super satisfeita com
as aulas que eu estou dando e tal. E aí eu comecei. Então foi um período maravilhoso da minha vida, porque mesmo fazendo tratamento, mesmo, né, eu conseguia ir lá e era tão bonito, sabe, para mim, foi muito importante isso. Então eu acho que juntou duas coisas. Foi na época que eu fiz mestrado, logo em seguida o livro, e eu fiquei doente. Então as pessoas, quando elas começaram a me conhecer fora da comunidade árabe, elas só viam esse lado meu. E eu acho que eu acabei, de alguma maneira, reforçando essa imagem, né? Hoje em dia eu tenho mais segurança para voltar a dançar, eu estou me sentindo melhor para me expor e tudo mais. Então, foi por isso um pouco que aconteceu, né? Uma soma de coisas. E aí de novo a gente vê a vida junto, né? Então, o quanto a vida vai influenciando junto os movimentos, né? Isso é bacana. E aí eu só quero aproveitar, não sei se a Paula está aí ainda, quero agradecer a Paula, porque eu falei como é que tu chegou na live das 1001 Noites, e me lembro que foi a Paula que disparou o convite para ti, né? Então eu queria aproveitar e fazer essa menção ao nome dela aqui, agradecer também. Então, falando nisso da Márcia bailarina, eu me lembro que eu tenho acompanhado, obviamente, as tuas postagens, e eu me lembro que a gente falou também sobre isso, os vídeos, né, que tu tem feito, esses vídeos instrutivos, trazendo essa contextualização, né, em relação ao movimento. Eu acho isso muito bacana, do ponto de vista bakhtiniano, inclusive, porque Bakhtin vai falar justamente da arte não como objeto, não como uma coisa, algo que sirva só para desencadear um efeito belo e estético, né? Então, a importância do contexto, do cunho social e cultural ligado àquilo que está sendo expressado, né? Então, se tu puder falar um pouquinho o que te motivou nessa construção dos vídeos, a te colocar, né, fazendo os movimentos, explicando também o que eles significam num determinado contexto, como é que está sendo essa recepção também com esse tipo de troca com o público. A minha ideia sempre é justamente mostrar que é uma cultura viva, feita por pessoas absolutamente normais, assim, sabe? E as pessoas têm umas ideias muito loucas dos árabes, né? Umas fantasias, né? E tal, e eu acho que a ideia é mostrar aspectos culturais de um jeito simples, normal, que as pessoas vão ver que são pessoas normais, que têm as suas... tem coisas diferentes, né? Então, eu acho que isso é tão importante, a gente conseguir ter um olhar um pouco menos contaminado, quando você vai olhar para outras pessoas. Eu acho que existe um olhar equivocado, de um modo geral. As pessoas olham o mundo árabe como um bloco, né? Mesmo o Oriente e o Ocidente, a gente põe meio que em bloco, a gente tem que tomar cuidado, né? Sempre trabalhar essa diversidade, não só a diversidade de modos de vida, de jeitos de pensar, mas também ver que são seres humanos normais, pessoas normais. Então eu acho legal mostrar que... Sabe assim, teve um vídeo que eu falei sobre a condução pelo dedo médio, né? Que eu falei que algumas pessoas dançam conduzindo pelo dedo médio. Isso em árabe é a mesma coisa que isso pra gente. Então, que você tá chegando e tal. Aí algumas pessoas começaram a fazer ligações com outras culturas. Não, mas esse dedo médio significa não sei o que. Eu falei, então, depende da cultura, não significa a mesma coisa. As culturas são diferentes, os códigos são diferentes. Por isso que, inclusive, os diplomatas, né, tem tanto trabalho, né, quando eles são mandados para outros lugares, eles têm que descobrir todos os códigos, se mostra a sola do sapato, se não mostra, se dá a mão, se não dá a mão, qual a distância pessoal, se tem o toque, sabe assim, o convite, tantos códigos sociais, né, então essas coisas têm que ser conhecidas. E hoje eu vejo assim, a gente fala, às vezes, sobre os árabes, eu ouço as pessoas falando sem conhecer. Então, hoje em dia, você tem acesso, você tem vídeos de nativos,
livros de nativos ou de descendentes que estão ficar naquela fantasia, aquela coisa assim super, ai, aquele Oriente fantástico, misterioso, blá, 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 e esquece que são pessoas, né, normais. Não tem nada a ver com aquela novela, sabe? Esquece a novela. Então, É, isso é uma outra coisa também, né? Que às vezes a gente acaba tomando, se a gente não cuida, a novela por base de novelas ou outros gêneros do tipo, né? Como base, né? Muito naquela ideia ainda de que é para ser um reflexo da realidade, né? Coisa que não é, né? Obviamente a novela ela vai trazer questões sociais, culturais, vai promover também esse trabalho, né, de reflexão, mas é a gente entender, na real, a arte não só como reflexo. Isso Bakhtin fala também, sobre essa questão, essa noção, né, que a gente tem da arte, que que tem a ver com a tradição literária, inclusive, né, se a gente pensa na literatura, muito essa ideia da obra como reflexo, puro reflexo da realidade. E, na verdade, a arte, ela quer mais do que isso, ela reflete e refrata. Né? Até isso eu ia falar um pouquinho mais adiante, mas como surgiu aqui, eu acho que é interessante de trazer. É essa noção de que há um aspecto de reflexo, mas também há uma avaliação junto. E essa avaliação, obviamente, toda avaliação ela não é neutra. Ela parte de algum lugar com alguma intencionalidade e, obviamente, os contextos sociais e culturais estão junto aí, né, formando esse posicionamento que está em movimento. Né? Então, a gente não pode olhar como simples reflexo, assim como uma dança também não está só refletindo, ela também está dizendo, né, ela também está expressando um determinado ponto de vista, né? Vi que a Beatriz está falando aqui semiótica. Deixa eu só falar uma coisinha, aproveitando que eu vi o comentário da Beatriz da semiótica. Tem a relação da semiótica, mas aqui, por exemplo, o exercício que eu faço é com uma outra teoria, que é a análise dialógica do discurso. E aí é o desafio, é justamente pensar uma teoria que originalmente pensa o discurso verbal, como é que a gente pode trazer esse pensamento, essas reflexões para pensar um discurso como o da dança que se dá só a nível visual, né? Então, claro, obviamente pode ser verbo visual também, mas se a gente pensar só na dança, né, é esse exercício. Depois eu coloco no link das referências a tese também para quem quiser ver, quiser saber mais. Só para não perder aquele comentário que eu vi pulando aqui da semiótica. Pode falar, eu acho Márcia. importante a dança, qualquer arte, ela é um discurso, né? E a gente tem que ver quem está falando aquele discurso também. Porque às vezes você tem um relato de viagem assim que você jura de pé junto que aconteceu. Não, é um pouco de uma fantasia, um pouco de um ouvir falar, um pouco da visão daquela pessoa limitada. Olha, uma vez uma amiga minha foi para a Síria, ela me escreveu de lá, ela falou assim, aonde está a Síria que você foi? Eu falei, olha, faz o seguinte, sai do seu hotel 5 estrelas, pega um serviço, né, que eles falam, pega uma van e vai passear. Para com isso de ficar indo em ponto turístico, vai passear, vai se divertir, sabe assim? Por quê? Porque realmente é uma pessoa que eu conheço, que foi com algumas referências minhas e ela viu outro lugar. Então, eu acho que também a hora que ela vai descrever outra coisa, com certeza. Né? Então, tem o olhar do pesquisador, é muito importante. E essa coisa da dança, tem essa questão, a antropologia visual, ela está aí para tinindo para fazer essas análises, né, de imagens, de vídeos e tudo mais, porque diz muito, muito mesmo. Porque a gente tem que ver quem fez aquele vídeo, quando fez, por que fez, quem fez aquela dança, com que propósito. Ela fez aquela dança para um concurso, aonde? E tudo mais, né? Então a gente tem que fazer essas análises aí, porque senão fica dança, né? Uma coisa meio vaga, né? Exato. E
E isso também, Bakhtin vai falar, reflete bem o que tu está trazendo também. É aquelas perguntinhas básicas que a gente precisa fazer quando analisa qualquer coisa no mundo, né, em movimento. O que se fala, para quem se fala, em que contexto, tudo isso, e aí o contexto concreto da enunciação, né, vai mudar totalmente os efeitos de sentido se modificam a partir desses diferentes modos de mobilizar os códigos, né? Se a gente pensa na própria dança do ventre, né? Se eu danço nos Emirados, lá vai ter uma porção de códigos que entram em vigor quando se eu pensar, não, eu vou só dar aula aqui na minha cidade, não entram em vigor da mesma forma. Né? São exigências que passam a existir num certo contexto que não existe no outro. Né? Mesma coisa quando a gente vai dançar no palco. Tô lá no palco, é uma relação. Eu vou para uma confraternização dançar, existe toda uma modificação aí. Se a gente pensa só a nível de aplicação, eu vou querendo reproduzir a mesma coisa, e isso nem é possível. O Bakhtin fala da irrepetibilidade do discurso, né? A cada novo momento que a gente se anuncia, tudo aquilo que repete nunca é igual. Por mais que a gente queira fazer igual, a gente não vai fazer. Mas eu digo assim no sentido da intencionalidade. Às vezes a gente tem aquela coreografia lá que a gente apresentou no palco, e aí é chamado para dançar no outro lugar e fica querendo levar exatamente do mesmo modo, quando na verdade tem outras coisas que a gente precisa olhar. Olha, aqui o público está perto de mim, né? Então o contato visual é muito importante, eu olhar para esse público, eu sorrir para esse público. Por exemplo, né? Tô dando alguns exemplos, né? Se lá no palco eu ficava 10 minutos no chão, bom, eu não vou num restaurante, por exemplo, ficar 10 minutos no chão, né? Então, o quanto esses mecanismos todos, né, de pensar quem é meu público, qual é o outro contexto que me envolve agora, é importante, é super relevante para a gente estabelecer o diálogo, para a gente conseguir estabelecer esse diálogo de acordo com o que a gente pensa que quer, pensa ou quer comunicar, né? Pensa em comunicar ou quer comunicar. Nossa intencionalidade, às vezes não tem intencionalidade específica, né? Do tipo, a minha dança vai comunicar tal coisa, né? De ser algo mais referencial nesse sentido. Pode não ser, mas ainda assim a gente vai estar expressando, né? Então, a expressão sempre vai estar ali, a comunicação sempre vai estar ali. A questão é, se eu não reflito também sobre isso, eu acho que a gente também perde um pouco da potência do que a gente pode explorar, né, Márcia, nesses contextos, né? Beatriz está falando o seguinte, só porque eu vi aqui no finalzinho. É belíssimo quando o movimento técnica se torna código e tem os significados flutuantes no inconsciente do espectador. É a arte, é isso aí. É isso aí. Que bom, Beatriz, obrigada. Então, Márcia, não sei se tu quer comentar mais algo sobre isso, senão eu vou lançar um outro aspecto aqui que tem a ver já com isso e também com o que a Beatriz falou, né? Uma curiosidade que eu tenho sempre de perguntar para quem dança, para quem é desse universo, como é que tá percebendo o dito mercado. Vou botar entre aspas, tá? Eu nem gosto às vezes de chamar de mercado, mas assim, o que a gente está percebendo como voz hegemônica, talvez, né? Que localiza esse mercado. Essa atuação das bailarinas, como é que tu percebe esse movimento? Assim, o que te salta aos olhos, assim, para dizer, tanto em termos, assim, ó, de aspectos problemáticos, do que está vendo mais recorrentemente, até porque tu é professora, tem várias, todas as tuas vozes aí te tornam uma pessoa super competente para falar sobre isso, né, de vários pontos de vista, né, aspectos problemáticos e também positivos, como tu percebe esses movimentos que nos ajudam, assim, a alcançar outros lugares mais produtivos, mais sensíveis. Eu sinto, de um modo geral, eu tenho evitado até a palavra mercado, assim, eu entendo o mercado, né? O mercado é o tal do mercado, ele é um dos lugares possíveis
da nossa comunidade dançante, né? Por isso que eu gosto das aspas aí que você coloca. Porque eu acho que quando você fala em comunidade dançante, você pensa numa coisa um pouco mais abrangente. Porque vai existir sempre esse mercado de um empresário que contrata uma bailarina para um ambiente específico, que tem uma expectativa específica, e você vai lá e cumpre o seu dever, né? Vamos dizer assim. Existe isso, existem os teatro, existem os saraus, existem as pessoas que dançam em casa e são felizes. Então, existem muitos desdobramentos de possibilidades. O que eu sinto é que, às vezes, a gente fica um pouco aprisionada num formato, num modelo, que é esse modelo para exportação, né? Que são exigências que eu não sei quem que coloca essa exigência. Será que é o público rico do Golfo que quer que você dance de determinada maneira? Aí você fala, mas eles são árabes. Não, filha, eles só querem que você dance de tal e tal maneira. Isso não quer dizer que isso seja uma coisa árabe. Então, assim, eu sempre acho que se você está fazendo uma dança com raízes étnicas tão claras quanto essa dança, né? Eu acho que a gente tem que ter um olhar para os grupos da onde nasce essa dança. Então, ter um olhar mais cuidadoso para os sírios, para os libaneses, para os egípcios, tunisianos, jordanianos e etc. E não ficar tão com o que acontece no mercado, a menos que você queira fazer parte disso. Então, você vai lá e faz parte disso. Agora, eu acho que onde está a falha? Achar que só existe isso. Eu acho que essa é uma coisa que nós passamos. Se você não se identifica com isso, não tem problema, porque hoje em dia, se você estudar um pouco da história da dança, teve um período que era, ou você dançava nos cassinos da Badia Massabni e outros tão chiques quanto dela, ou você dançava em ambientes muito duvidosos, onde só tinha homens assistindo. Só tinha essas duas opções. Depois dos anos 60, as opções foram se abrindo, né? Foram sendo criadas outras coisas, a dança se espalhou pelo mundo, tem outros formatos. Então, eu acho que a gente tem a possibilidade de criar outros formatos. Só que a gente cai nessa armadilha de achar que só existe essa dança top mercado blaster, entende? E não é verdade, né? Não é verdade. Então eu vejo, assim, esse um grande problema da gente, às vezes, desvalorizar a nossa própria dança em função da gente não estar correspondendo a essas expectativas desse tipo de mercado, e a gente se cega para ver outras possibilidades que a gente tem na nossa mão. Então, essa é uma das coisas que eu vejo. A outra coisa que eu vejo é, às vezes, uma falta de conexão com a cultura árabe, com a música árabe, com o gestual árabe. Só da pessoa estranhar que eu falei que isso aqui é xingamento, para de usar, mas a minha professora me ensinou. Eu falei, então, ela estava equivocada. Se você for em qualquer festa árabe, nenhuma mulher dança assim. Desculpa, você não vai dançar a noite inteira xingando alguém, né? Então, eu lembro que amigos meus árabes, eles assistiram o vídeo e falaram, Márcia, eu sempre achei esquisito elas dançarem daquele jeito. Eu achei que era uma coisa, sei lá, de estilo. Eu falei, que estilo? É engano mesmo, é um engano. A pessoa foi enganada. A professora que ensinou também estava enganada. Paciência, uma hora esse ciclo quebra e a gente, enfim, né? Então eu sinto uma falta de conexão, sabe? Reduzir a dança a simplesmente movimentos e não ter uma conexão mais forte com a cultura árabe, com a música árabe, com as regras da música árabe, a estrutura da música árabe. Eu vejo essas duas coisas assim como planos mais gerais, assim. Né, e uma grande, grande preocupação com o desempenho técnico, né, um desempenho corporal, reduzindo o corpo ao invólucro, né, o invólucro, e fora está tudo bem, estou produzindo, né, e às vezes o que leva você a fazer aquele movimento não existe, não está lá. Eu sinto às vezes uma dança
alguns casos. Uhum. Esvaziar. Uhum. Porque a pessoa ela fica imitando o que está dando certo, imitando o que é bom para o mercado, imitando o passo da moda, mesmo que o passo da moda não tenha nada a ver com ela. O que leva a pessoa a fazer Uhum. aquele passo não existe dentro daquela pessoa, então aquele passo fica vazio, sabe? É a Paula, É, colocar a ânsia de mil movimentos e esquecer a música. Sim, mostrar serviço. Isso, gente, é justificável. Quando a pessoa faz a primeira coreografia dela, a gente põe todos os passos que a gente conhece, tudo. Isso é coisa de quando você está começando, sabe? Querer mostrar esse serviço todo. Depois de um tempo, você vai refinando as suas escolhas. Deveria, né? Mas, assim, essa coisa de que eu já ouvi, o público vai cansar. Fia, então teu público tá ruim, né? Tá ruim. Vai buscar um público melhor, né? Às vezes o uhum. problema é esse, o problema é que você está dançando no lugar errado, né? Eu super partilho, super, super partilho também, Márcia, dessa ideia também. Me lembro até que tu falou sobre um aspecto, tu também ocupa bastante essa posição de jurada, né, de uma pessoa que também avalia outras bailarinas, né, e eu me lembrei do que tu fala que constantemente tu lança para as bailarinas esse questionamento, né, onde você está, o que você está ouvindo, né, Sim, que eu acho que reflete bem isso, né, essa busca por essa autonomia, onde é que está essa autoralidade, né? Eu não sim. sei, gente, eu estou escutando um retorno no meu som, eu não sei se está dando isso para vocês também ou se é só para mim. Tá ok aí para vocês? Para mim tá. Deixa Ah, eu só. então tá, menos mal. É. Depois eu tento tirar aqui, eu acho que vou tentar Dados. tirar o... Esse negócio de onde você está é uma coisa que eu coloco muito em concurso, porque justamente eu vejo a pessoa fazendo um monte de coisa lá, eu não vejo conexão entre o movimento e aquela pessoa, sabe? Então você vê que é uma coisa um pouco mecânica. Ela está cumprindo regras, cumprindo dados. E a nossa dança é engraçado que ela tem muitas regras onde ela não deveria ter, que é na interpretação. A regra tem que estar na técnica, tem que estar na leitura musical, ela tem que estar em várias outras coisas para dar uma sustentação para a interpretação ser livre. Então eu sinto assim, não, se tem tal instrumento, você tem que usar tal parte do corpo. Uma bobagem, eu nunca vi isso na vida. Se você olhar qualquer bailarina da Era de Ouro, nenhuma segue essas regras que existem aqui no Brasil. Só existe no Brasil isso. É uma coisa doida. Eu não sei de onde, sabe? Eu... ó, tá dando retorno, eu acho, né? Ai, Para mim, gente, será que... a minha ou não? Não, eu escutei a minha voz, vou ver se termina isso. Tá. Não, eu tô escutando, ó. Vou só fazer um testezinho pra ver se eu melhoro isso. Porque teve o pessoal que falou que também tava dando, né, um retorno. Eu acho tão chato isso. Deixa eu ver se... Deixa eu ver aqui. O Alexandre está falando. No futebol se diz que o jogador deve fazer o que a bola pede, não o que ele gostaria de fazer. Então, essa conexão com a bola, né, no futebol, seria a nossa conexão com a música, né? Agora, no caso da música, é a música passando por você. Então, tem uma coisa sua naquilo. A música em si, ela não diz nada. Ela, quer dizer, não é que ela não diz nada, ela não diz tudo. ela diz muito, mas ela não diz tudo. Então ela passa por você. Então a música, por exemplo, o cara tocou acordeon, isso é muito pouco. O que ele tocou? Como ele tocou? Quantas frases ele fez? Ele tocou dedilhado ou ele tocou usando mais a sanfona, né? O fole. Isa, jura que na Europa tem as mesmas regras? Ai, que tristeza. Meu Deus do céu. É horrível isso, porque você reduz a dança a um pacote de coisas que você já sabe o que vai acontecer. Quer dizer, são marionetes e pessoas que ficam desconectadas. Ela fala, mas eu queria fazer assim, eu sinto essa flauta no meu quadril, não pode, tem que ser no braço. Sabe, é por aí que está acontecendo. Você fala, mas quem disse isso?
Vai lá ver Suherzak, vai lá ver a Fifi Abdo, a Sâmia, a Tahia Carioca. Nenhuma delas faz desse jeito. A gente fica fixado nisso. Então eu não entendo de onde veio isso, desconsiderando um monte de coisas que a gente sempre viu na dança árabe, essa liberdade da dança solo, com base, com fundamento, com estrutura, mas é uma base solo. A analogia dos seus ambientes, sim. Essa é uma coisa que eu falo muito, porque justamente pelo meu passado arquitetônico, né? O que acontece? A música, ela, a gente consegue perceber tão bem a música, porque ela é feita de ondas invisíveis. Então eu geralmente trago a música para uma visibilidade, para ajudar a gente, que é nós somos uma sociedade extremamente visual. Então, eu trago elementos visuais para a música. Então, por exemplo, a música árabe, ela trabalha com uma circularidade, propondo humores, ambientes sonoros com determinados humores. E eu faço um paralelo com casa. Então, você está em que lugar? Eu estou num lugar fechado. Não, eu estou numa rampa descendo um tobogã gelado. Não, eu estou numa floresta encantada, cheia de névoas e etc. Eu faço esse tipo de paralelo. Ajuda bastante. Bem bacana, Márcia. Obrigada por compartilhar com a gente aqui. E a Beatriz ainda seguiu ali sobre o que a gente estava falando. Ela disse assim, tem sim, Márcia, mas vejo aqui... Ai, fugiu aqui para mim o comentário. Ai, é em Portugal, né? E vejo aqui na Europa a influência ocidental que nós brasileiras pegamos. Sim. Ela falou. Sobre isso que a gente estava falando, desse repertório e dessas impressões que a gente vai tendo da movimentação, né, da dança oriental, e como ela se manifesta hegemonicamente, assim, dentro desse, entre aspas, mercado, né, na minha tese eu falo do ponto de vista da arquitetônica bakhtiniana, que ele vai dizer justamente isso, é diferente o projeto enunciativo, que é esse projeto autoral do código, né? Fazendo essa relação, então eu trazendo para esse universo nosso da dança, né? Seria, se a gente está pensando em linguagem, na nossa língua a gente tem a natureza repetível, né? Aquilo que sempre repete, as regras, os códigos propriamente ditos, mas a gente tem o uso criativo disso, né? A gente pode, o exemplo mais básico é quando a gente vê uma poesia que nos emociona, né? Então, esse poeta, ele usa, por dominar, né, esses mecanismos do código, do repetível, ele vai além dele, ele transcende, ele consegue brincar, ele consegue fazer esse jogo de palavras, né? E aí, na dança, se a gente pensa, é algo semelhante, né? A gente tem também a nossa técnica, como os nossos códigos, né? Aquilo que sempre repete, essa natureza estável, né? Como linguagem, e que é super importante. Sem ela, a gente não faz nada. Mas tem que ter um momento que a gente pelo menos que é artista, né? A gente quer ultrapassar esse ponto, né? Que a gente possa também brincar, que a gente possa também criar outros sentidos possíveis, né? Então a gente poder, quando a gente dança, não tá naquele efeito como se a gente só estivesse encadeando uma palavra ao lado da outra, né? A gente precisa construir essas frases. Poesia, É um texto com coesão, com coerência, né? Pensando essa articulação, essa transição entre um movimento e outro, para que ele diga algo, se eu quiser dizer algo intencionalmente, né, com isso, mas ainda que eu não queira, de que maneira, né? Eu fico pensando assim, isso que eu gosto muito de pensar nisso, o que torna a minha dança, por exemplo, autoral, criativa, aquilo que vai dizer que eu tenho mais do que um preciosismo técnico, né? Sim. Olha, eu estudei durante tantos anos, eu sei que existem esses passos e emendei um no outro, né? Sim. O que eu faço, de que maneira eu uso numa situação concreta de enunciação, né? Esse é o projeto enunciativo, e ele é sempre único, né? Particular.
Vem, Sim, mamãe. fica à Vem. vontade. Vou vendo aqui, tem um Vem, Laila. comentário. Tem uma gata que sofreu maus tratos e ela acorda assustada. Vem aqui, amor. Ah, oh, judiaria, como é que é o nome dela? Laila. Laila, vem aqui, mamãe, vem. Ela traz um bichinho pra mim de vem, mamãe, vem. Vem. Olha, traz ela pra cá com a gente, Márcia. Vem, mamãe, vem. Pronto. Ela vem correndo, tadinha. Vem, mamãe, vem. Vem falar oi pra eles. Oh, Um dente, tadinha. Ela foi chutada, horrível. Vem, mamãe. oi, querida. Vem aqui, vem cá. Alexandre, eu não sei se é Alexandre ou se é Alexandra que deixou um comentário. Eu lembrei de Mulheres de Atenas, do Chico. Legal. Fala oi, gente. Olha só. Veio participar com a gente, veio conversar com a gente. Que linda. Uma coisa que eu acho dessa questão às vezes a pessoa pega a técnica, estuda bastante, aí ela fala, eu preciso de uma coisa diferente. Vou pôr um arabesque. Vou jogar a perna lá em cima. Você fala, Fia, por quê? Por quê? Por que você não se esforçou para criar uma coisa diferente dentro desses códigos todos que você já tem? Não, eu vou fazer um 8, eu vou fazer metade de um 8 de um lado, metade de um redondo do outro, vou mudar as alturas, eu vou mudar a velocidade, eu vou mudar o deslocamento, eu vou fazer não sei o quê, agora eu vou juntar esse com aquele outro, sabe? Aí que tá o ineditismo. Aí a pessoa resolve pegando um passo de outra dança. Quer dizer, a dança árabe, ela é toda focada em tronco, né? Não, mamãe, não empurra. Focada em tronco, né? E a dança ocidental nas extremidades, quer dizer, são linguagens muito diferentes, né? Muito diferentes. Então, a hora que você coloca uma linguagem na outra, pronto, uma linguagem na outra, fica esquisito. É como uma língua, você coloca, você pode pôr um temperinho de outra língua, agora, a hora que você pega um monte de coisas de outra língua, você, né, vai, né, dá problema na estrutura da língua, né? Com certeza. Aí, Também, realmente, também penso por aí, Márcia. Estamos conectadas, como a gente vinha falando, né? A Paula disse que quem tem aula particular contigo tem contato com esses amados e essas amadas. As gatinhas, eu acho, né? As gatinhas e os gatinhos. E o 7, né? Então, alguns nem vêm na sala muito. A Laila é uma das que ninguém conhece, não. Só conhece quem faz live comigo, porque ela é medrosa. Coisa mais querida. Paula, lindos. Obrigada, Alexandre. Então, Márcia, um outro aspecto que está unido, né? Tá tudo unido aqui junto, mas para a gente dar uma atenção para isso, a gente está falando de linguagens, né? E ao falar de linguagens, não queria que a gente deixasse de falar sobre como tu percebe, também compartilhar um pouquinho com a gente aqui na live, sobre as aproximações e os distanciamentos quando a gente pensa a música ocidental e oriental, né? Então, são culturas diferentes, mas que também se tocam, né? Aquela ideia, né, que a gente não pode conceber dentro de um olhar dicotômico, né? Como se elas não se tocassem, como se fossem coisas opostas, né? Então, uma cultura complementa aí a outra. O que tu teria, assim, para destacar, assim, pra gente e fazendo não só pensando a música, obviamente, mas como isso ressoa na dança, né? Essas diferenças que a gente vai vendo da música, mas que servem para a gente pensar o que se dá quando a gente se expressa corporalmente. Vou tentar ser breve, porque é um assunto longo. Sim. A árabe, ela tem uma língua sonora que se chama modal. A música ocidental, de um modo geral, ela tem uma língua sonora que se chama tonal. São línguas diferentes, estruturas diferentes. Então, é como se a gente estivesse falando de chinês
e português, chinês e alemão, sei lá, entende? Línguas diferentes. Então, o que acontece? A linguagem modal, ela é usada pelos árabes, alguns países africanos, o Nordeste brasileiro, então é uma exclusividade dos árabes, tá? A linguagem modal, ela tem um tipo de proposta que você está num ambiente sonoro com determinado humor e você vai saborear aquele humor por um período de tempo e depois de um tempo você muda de ambiente. Por isso que acho que foi a Paula que falou o negócio dos ambientes, né? Ou foi a Beatriz, não lembro. O ambiente só. Aí você muda para um outro lugar. Estamos na sala, vamos para a varanda. Aí você vai para a varanda, tem um outro ambiente, você fica na varanda, fica, toma chimarrão, faz tudo que você quiser. Vamos agora voltar para a sala. Volta para a sala. Então, essa é a estrutura. Quando você está dentro de um ambiente, as notas ficam circulando ali naquele ambiente. Você não está indo para lugar nenhum, você já está naquele lugar. Então, essa é a estrutura circular da música modal. A música tonal, ela tem uma outra estrutura. Ela trabalha com várias notas sendo tocadas ao mesmo tempo. Na música modal é uma nota por vez. Aqui não, são várias notas sendo tocadas ao mesmo tempo. E elas formam acordes que formam tensões e relaxamentos, pequenas tensões e relaxamentos o tempo inteiro. Tensão, relaxamento, tensão, relaxamento, tensão, relaxamento. Tensão. Então, ela tem uma ânsia, uma coisa de mover o tempo inteiro. Então, ela cria pequenas tensões e relaxamentos o tempo inteiro. Então, por isso ela é considerada uma música linear, não porque ela é chata, mas porque ela é maravilhosa, né? Mas porque ela tem essa condução. Então, o que acontece? Na música modal, você tem fica, e quando muda, muda bastante. Na música tonal, você fica muda. Então, são linguagens bem diferentes. Então, o que acontece? Quando você traz elementos da música tonal, muda, para a música modal, o que acontece? Você cria uma aceleração, o corpo responde a isso, com muda. E eu acho bastante, assim, 90% eu acho bastante isso, que a nossa dança muda, ela também tem a ver com a escolha de uma música excessivamente ocidentalizada, com muito padrão de tensões e relaxamentos. O corpo reage e ele acaba fazendo esse muda, essa necessidade de mudar, além aquela outra coisa que a gente falou, de moda e etc, o público vai cansar e blá, blá. Se a pessoa muito ocidentalizada, o corpo dela assim, ele vai ter essa ânsia que é super comum na música tonal. Então, são linguagens diferentes e a dança árabe, por exemplo, os árabes repetem muito as coisas, isso é super comum na conversa árabe. Então, por exemplo, eu vou na casa da minha tia, ela olha para mim e fala assim, nossa, Márcia, que legal que você está aqui. Dali a meia hora, ela fala, nossa, Márcia, que legal que você está aqui. Você fala, coitada da tia, a tia está com problema, ela acabou de me falar isso, está falando de novo, coitada, está com problema. Ali a 40 minutos ela fala de novo. Então, o que acontece? Ela tem vontade de falar, ela fala. Ela tem vontade de falar, ela fala de novo. Não interessa, ela já falou. Ela não vai economizar em afeto. Então, a música árabe, ela tem esse padrão de repetição, de você reafirmar coisas, de você aquecer o público, você vivenciar de novo determinadas coisas, não da mesma maneira, de uma maneira diferente, porque a tia falou na entrada, depois ela falou no prato principal, depois ela falou na sobremesa, depois ela falou, entende? Diferente a situação, mas ela falou de novo. O padrão de repetição é super comum na cultura árabe. Então, por que você não vai fazer isso na sua dança? Você pode não fazer idêntico, mas fazer parecido. A pessoa se deu o trabalho de fazer a mesma frase musical 4 vezes. Se ela fez 4 vezes a mesma frase musical, ela tinha intenção com isso. Não era, nossa, eu vou fazer 4 coisas diferentes, senão o público vai cansar. E eu sei que tem escolas que falam isso. Eu falo, então você não está fazendo árabe, desculpa, filho. Não é não, não é não.
E eu tenho, eu concordo, eu também penso assim, também percebo essas questões. E eu, às vezes, eu tenho um pouco, tô com um ranço, né? Parece que tudo que eu vejo é um solo de Derbach, né? Mesmo que não é um solo de Derbach, virou um solo de Derbach. É a sensação que eu tenho, como se é aquilo, tudo, então precisa corresponder exatamente no meu corpo, né? Tem um rush lá, Chime, né? Tem um ballad básico egípcio, né? Então isso vai seguindo, seguindo, e a gente vai só reproduzindo, reproduzindo, e não abre, né? Não dá uma abertura para que a gente se surpreenda. Eu tenho me sentido bastante frustrada, né? Com aquela, eu já falei outras vezes aqui, né? De aquela sensação assim que eu vi os primeiros segundos, eu já vi tudo. Né? Porque aquele fragmento vai se repetir durante toda a dança. Né? Então, eu também estou com essas impressões, então sempre gosto de escutar outras pessoas para ver, para compartilhar, né, essas impressões, essas reflexões, e sempre deixando muito claro, eu sempre gosto de enfatizar isso. Não tratar nenhum olhar, ainda que de uma grande referência, como uma verdade absoluta, né? São as nossas experiências, aquilo que a gente acredita e a gente está compartilhando assim para aprender juntos. Eu sempre vejo dessa forma, né? A partir do olhar do outro, e Bakhtin fala desse distanciamento, né? É a exotopia, né? Eu daqui do meu lugar vejo algo de ti que tudo teu lugar não consegue enxergar e vice-versa. E nesses distanciamentos a gente vai buscando essas aproximações, ou mesmo os próprios distanciamentos, né? Porque eu acho que é importante a gente também conhecer o que nos agrada, o que não nos agrada, mas também com uma responsabilidade, né? Buscando informação, a gente tem tanto acesso à informação, né, Márcia? Então eu acho que a dança ela também precisa acompanhar esse movimento, né? Se ela começou de um jeito, hoje a gente já precisa buscar mais esse conhecimento, isso ter acesso a esse social, esse cultural, que é um trabalho que tu desempenha super bem, nos presenteia aí com o teu livro. Aliás, falando nisso, eu gostaria que tu trocasse um pouquinho impressões sobre o teu livro, como é que foi essa produção, como é que foi esse processo de criação, o retorno que também tu recebe disso. Se puder trazer alguma coisinha desse livro tão importante aí para nós. Quando eu fiz o meu mestrado, ele foi sobre músicas e danças da Síria, diversidade cultural da Síria através da música e da dança. Então, o que acontece? Eu tinha que falar daquelas músicas regionais, e tinha que falar de um monte de coisa de música, as escalas que eram usadas em cada lugar e tudo mais. O que aconteceu? Não tinha nada escrito sobre música em árabe, em português, pouquíssima coisa em inglês. E aí eu fiquei desesperada, e aí eu comecei a estudar muito por causa do mestrado. Aí eu voltei para a Síria para pegar material teórico, para justificar um monte de coisas do mestrado. E encontrei muito material lá, e eu acabei trazendo, e aí eu escrevi esse. Então o livro, ele é um capítulo do meu mestrado, né? Que é o capítulo que eu tudo para explicar como é a música árabe. Aí eu dei uma desenvolvida nele e acabei fazendo o livro. Quando eu comecei, tinha um editor, um primeiro editor, e ele falou assim, vamos fazer uma tiragem de uns 300. Eu falei, que 300? Você é louco, vai vender, não tem em português, vai vender muito. Ele não acreditou, acabou assim, né? Inclusive é uma edição que eu não gosto, porque ela é cheia de erro. Vou para outro, porque aquela é cheia de erros e tudo mais. Aí eu resolvi fazer uma edição minha. Essa edição aí nem tô com ele aqui. Nossa, boa vendedora, né? Eu ia dizer, mostra ele pra gente. Maria. A edição da capa laranja, ela é minha. Então eu paguei, a compra é comigo, sabe assim? Porque o que acontece? Eu acreditei, eu fiz pesquisa e todos os pessoal de editora, de não sei o que, falou, se você conhece o seu público-alvo, é melhor que você faça uma edição sozinha, porque você vai vender diretamente para o seu público-alvo. O interesse mais geral,
bota numa editora, numa distribuidora. Aí eu banquei. Eu vendi 1.500 exemplares já, e agora já estou nos 400 da segunda reimpressão. Então, da primeira reimpressão, da reimpressão. Então, existe um interesse muito forte, não só dentro da comunidade da dança do ventre, como fora também, músicos, pessoas que gostam de filosofia, compram. E o próprio cara, eu fiz o lançamento aqui na Martins Fontes, em São Paulo, ele mesmo falou, eu não acredito que você vendeu tudo. Eu falei, eu vendi tudo, eu estou fazendo outro. Ele falou, gente, isso é um fenômeno. Eu falei, o nosso mercado de dança é um fenômeno, assim, sabe? Porque, na verdade, não tinha nada escrito. Porque, por exemplo, meu livro ele foi baseado em coisas acadêmicas. Só que a minha banca não era de músicos. Então, eu fiz de um jeito, ele é um texto sério, ele é um texto de consulta, ele é um texto denso, sim, mas as pessoas conseguem entender. Mas não é um texto que você vai, sabe, ler na praia no fim de semana e aprender tudo, né? E tal. Fora sim, eu tenho livro digital, em formato digital. Nesse período que eu fiquei sem o livro, eu fiz o livro em formato digital, que pode imprimir também. Então, as pessoas de fora, como a Isa, né? Muita gente fora do Brasil acaba comprando o formato digital, e aqui também quem gosta do formato digital, e como eu permiti a impressão, às vezes a pessoa compra e imprime só algumas páginas, e muita gente tem os dois, estuda pelo livro físico e faz consulta pelo formato digital. E o livro é só um capítulo. A dissertação inteira, a Paty, tem no banco de teses da FEFELESH, da Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas e Letras da USP. Meu nome é Márcia Kamasmi Dib, então às vezes só com Márcia Dib não acha, né? Mas posso colocar nas referências o link depois, porque se está disponível lá, eu posso colocar o link, a gente coloca junto. Já coloquei os dados da Márcia lá direitinho, mas a gente pode inserir esse diretamente da pesquisa. Boa. Que eu ia te perguntar, falando sobre o livro, dentro daquela questão, lembra que a gente chegou a falar, eu tive curiosidade de saber o que tu pensa sobre a dita origem da dança do ventre, que dá várias lives para a gente conversar à parte, nem é o objetivo, né? Mas eu acho importante, como a gente está aqui do lado de uma pesquisadora também, de alguém que é super engajada com as questões culturais, sociais e super responsável nesse sentido, de saber de ti como é que tu percebe, assim, o que tu, pra ti, né, de que maneira tu conta essa história, sabe? Um pouquinho assim, porque cada um de nós traz, eu acho, dentro de si, obviamente tem todo um cuidado com aquilo que a gente pode comprovar, com o que é fato histórico, tá lá, que a gente pode embasar, mas eu acho que cada uma de nós, e cada um de nós que também dança do ventre, né, tem o seu modo de dizer o que é a origem para si, né? Se tu pudesse trocar um pouquinho as tuas impressões, as tuas reflexões com a gente. Primeiro, assim, a origem já é a busca de origem, ela já é infrutífera. Porque não existe nunca uma origem única e nem uma data específica. O que acontece? Qualquer manifestação, ela nasce de várias conjunturas. Então, a gente tem que falar de que dança você está, de que dança você está tratando. Você está tratando dessa dança feita para palco, ela tem 100 anos, né? Sim. Então, aí, antes disso um pouquinho, ela era feita em feiras, em praças, não sei o quê, a gente tem registros. Então, eu recuo até o século XIX, final do século XVIII, porque aí a gente consegue ter um pouco de continuidade em relação às fontes. Mas eu não estou falando daquela dança ancestral, de não sei o quê. Por quê? Porque eu não tenho dados sobre isso, eu não trabalho nessa área. Então, eu tenho uma muito conectada com a cultura. Então, eu acho que a hora que a gente vai olhar para o que seria olhar para as danças populares,
as danças que ficaram no corpo daquelas pessoas, e a partir dessas danças populares que foi moldada uma dança feita para um espetáculo. E ela foi feita intencionalmente pela Badia Massabile e depois por outras pessoas que imitaram, num período que o Egito ele era bastante rendido ao Ocidente, então ela se entendia, se vendeu que os árabes eram primitivos, atrasados, e que chique era ser ocidental, que moderno era ser ocidental. Uma ideia que até hoje vem, né, que para você modernizar uma dança, você tem que ocidentalizar uma dança. Então ela engoliu esse discurso, que era um discurso corrente, só se vendia coisas e só se consumia coisas que eram modernas no sentido de ocidentalizadas, e ela ocidentalizou a dança, segundo ela, até onde foi possível. A partir disso é demais. Então, quem acha que é demais, entende? Tem gente que acha que o que ela fez já foi demais. Então, ela foi moldando coisas para transformar aquela dança que ela mostrava no cabaré dela, que custava 10 vezes mais que os outros, como justificar que as pessoas pagassem? Eu vou pôr uma coisa glamourizada, eu vou pôr sapato alto, eu vou pôr passos de balé, eu vou trazer novidades, ela trazia novidades todas as noites, mudanças de figurino, estilos de dança, ela apresentava vários estilos de dança, não só o árabe, né? Fazia uma mescla das coisas, então ela construiu um tipo de dança, né? Claro, aquilo está mais próximo das danças que todo mundo sabe fazer, claro que está. Claro que tá. Agora, chamar aquilo de dança raiz, aí também já é demais, né? Então, existe uma dança que todas as mulheres árabes fazem em casa. Então, no Egito faz, na Síria faz, na Jordânia, Palestina, Líbano, Iraque. A gente tem uma dança que é uma dança caseira, que é uma delicinha, uma dança gostosinha, que tem muitos passos que depois foram aperfeiçoados e codificados para ser feita nos cassinos, né? É por aí. Então eu vejo como uma origem bem mesclada de vários elementos, porque ao mesmo tempo que a história não é linear, então a hora que está acontecendo os cassinos, ao mesmo tempo está acontecendo as apresentações em outras ruas, em lugares mais, vamos dizer, não tão sofisticados quanto o dos cassinos, aí tem um pouco de um vale-tudo ali e tal, modinhas e coisas do tipo. Então, e ao mesmo tempo está acontecendo as danças nas praças, e ao mesmo tempo está acontecendo as danças nas casas, então de que dança a gente está falando? Quando a gente vai falar de música, entendeu? De dança, de história, né? De qual? Né? Então existe uma dança que é feita por todas nós árabes em casa, que ela é aquela ali, entendeu? É aquela ali, todo mundo faz, tá tudo certo. Mas existe uma dança bem complicada, né, para palco. Eu acho que tu falou super importante de reforçar, né? O que a gente toma como base para daí falar o que a gente pensa sobre história e esse marco, supostamente, de onde começou, né? Coisa que a gente nem tem como... isso nos escapa, né? Isso não é algo que é tangível, que é palpável para a gente, muitas vezes, de vários modos, assim. Então, quando tu fala isso, olha, o meu lugar para perceber isso é a cultura, né? Eu acho isso excelente, né? Porque tá dando esse lugar, né? Olha, eu observo de que ponto de vista, né? E aí pensar, ok, se eu vou pensar dança codificada, bom, então aí a gente consegue estruturar de algumas formas, né? Historicamente nessa linha. Mas aí uma outra impressão que eu quero compartilhar aqui, a minha, com vocês, eu gosto muito quando a gente também não... Para considerar algo, não desconsidera aquilo que a gente também não conhece, não pode tocar, né? Porque a gente não sabe.
né? Então, vai ter pessoas que vão querer trabalhar com esse lado, por exemplo, mais ritualístico, mais Sim. ancestral. E eu acho que a gente tem que tomar um cuidado também, de, não, isso não é verdade. Não, isso não serve. Não, isso é errado, né? Eu acho que é colocar esse ponto de vista. Olha, como a gente, como tu tratou aqui, por exemplo, eu acho uma excelente forma de a gente sair desse lugar também, se a gente não presta atenção, a gente entra num lugar de intolerância, né? Aquela coisa assim, o que difere de mim, o que difere do que eu faço, eu preciso descaracterizar porque não é verdade, não é válido, não. Ok, é um ponto de vista, mas vai ter outras pessoas que de repente vão querer trabalhar com essa ideia, com essa noção. E aí, claro, essa pessoa também precisa ter a ideia e o conhecimento de que algumas coisas realmente fogem. Não tá nessa linha justamente do palpável, do que a gente pode comprovar e sinalizar isso para as alunas. Porque eu fico pensando, às vezes, por que eu estou dizendo isso? Pensando muito nesse contexto do ensino. Eu circulei por muitos lugares em que eu via muitos discursos taxativos, né? Do tipo, isso é verdade, isso não é, isso serve, isso não serve. E isso muitas vezes, depois que a gente vai andando, a gente vai vendo que as fronteiras não são tão bem delimitadas assim, né? E que a gente também vai construindo a nossa forma de ver e o nosso caminho para que vai nos conduzir aquilo que a gente acredita que é o marco para a gente, vamos dizer assim, né? Ainda mais se tratando dessas culturas, dessa dança que está em movimento aí, a gente pode pensar há muito tempo, né? Com muitos diálogos com outras danças, com outras culturas, né? Então, aquela ideia assim de não haver a dança pura, né? Não. Não, e Então, muita interessante. gente eu vejo falando ainda sobre a pureza da dança, né? Dança é movimento, e se ela é movimento, é linguagem, ela está todo o tempo estabelecendo pontes com o outro, né? Com outras culturas, com outros dizeres, com outros movimentos. Então, não sei se tu quer Eu falar acho que, mais alguma coisa por exemplo, sobre quando isso. você pergunta de origem, aí a gente tem que trabalhar com história, com Sim. antropologia e tudo mais, né? Agora, existem muitas abordagens possíveis. Vai passar um rabo aqui. Existem muitas abordagens possíveis. Por exemplo, tem gente que trabalha com os arquétipos, tem gente que trabalha com outras linguagens, mas o que eu questiono sempre é assim, a pessoa que o professor e o aluno, eles têm que saber onde eles estão pisando, né? Você tem que ter uma certa honestidade, uma lealdade, uma honestidade intelectual, espiritual, pessoal. Então, por exemplo, eu conheço gente fantástica que trabalha com arquétipos. Então ela fala, olha, o meu trabalho é com arquétipos e tal. Outra coisa é uma pessoa que tem um achismo, assim, que acha que, ai, não sei, eu acho que o árabe é tão exótico, ele é tão esotérico, ele é tão não sei o quê, aí eu vou fazer, sabe? Isso que para mim é péssimo, né, Zizi? Tá bom, vem participar. Sim, sim. Então, eu acho que você tem que saber onde você está e deixar isso claro para os seus alunos, para você não enganar ninguém também, né? Uhum, com E, certeza. eu parto sempre da cultura, não tem outro jeito. Assim, eu acho que por uma questão de ascendência árabe, né, realmente, e eu me sinto praticamente obrigada a fazer isso. Eu acho que é uma obrigação de quem é descendente, é pesquisar, conhecer e divulgar. Porque senão, quem Uhum. vai, né? Claro que outra pessoa também pode fazer, mas quem é descendente deve fazer, né? Deve fazer. Isso é bem importante tu falar, esses lugares de privilégio, muitas vezes, que a gente ocupa, né? Tu com a questão também da descendência, que motiva também todo o teu trabalho, qualquer outro pesquisador também, né, poder pesquisar e às vezes ter oportunidades únicas, como sair do país, como eu pude fazer, outras pessoas, as gurias do RUNA, as colegas do RUNA, a Rosana, que já participou aqui também, Rosana Pugina, minha colega, também o quanto isso é um lugar de privilégio, e eu acho importante ressaltar isso, a gente está no Dia da Ciência e da Cultura,
esse nosso compromisso em propagar, né? Em tornar isso cada vez mais acessível também para quem busca também esse conhecimento e quer interagir e quer acessar isso de uma forma mais próxima, né? Eu acho que isso é um lugar que precisa ser estimulado dessa troca, desse intercâmbio de saberes, né? E a gente destruir um pouco aquelas estruturas desse mundo competitivo, né? Eu acho também a gente se apoiar mais, né? Se unir mais dentro desse campo e ver que a gente pode. Fica um papo meio utópico, assim, bem aquariano, pisciano, né? Mas é isso, é a partir dessa união, desse intercâmbio entre esses nossos saberes, a gente poder avançar, né? Que é o que a gente quer. Eu acho que uma das formas mais potentes para a gente fazer isso é através do diálogo, né? Por isso que a gente está aqui também, né? Para que esse papo não se encerrasse só em mim e na Márcia, né? Para que a gente pudesse estar aqui com vocês hoje também, ouvindo vocês e o que vocês têm para dizer e compartilhar as impressões com a gente também. Márcia, para finalizar, só para a gente não deixar um ponto sobre aquela questão. Seriam dois pontos, na verdade, se já abusando, né? Para a gente não deixar os aspectos que a gente tinha pensado, já que a gente tem um tempinho ainda. Uma é alguma particularidade do teu trabalho como professora, alguma curiosidade no sentido, o que essa voz de professora tem buscado compreender melhor, perceber melhor nesse contexto das aulas, né? Desse contato, dessa relação aluno e professora, professor, né? E com colegas, pode ser com colegas também, e alunos, né? Alunos e alunas. Uma é isso, e depois a gente falar, para finalizar, sobre aquela ideia dos preconceitos, né? Dos traços machistas que tu percebes na cultura árabe, né? Nesse universo. Eu vou começar assim, falando dos preconceitos. Depois do estupro, como tu quiser. Estupro culposo, como é que é o negócio? Eu acho que a gente está meio sem moral para falar de machismo e preconceito. A gente está com a moral baixa. Eu acho que a gente tem grandes feministas árabes, né? As pessoas estão repensando muitas questões. Tem coisas que a gente vê como uma submissão e não é. Tem coisas que a gente não vê como uma submissão e é. Tem coisas que eles olham para a gente e falam pobre das mulheres ocidentais. Tem coisas que a gente olha e fala pobre das mulheres árabes. Então, árabes no sentido principalmente de muçulmanas, porque, por exemplo, minha família é árabe, eu não sou muçulmana, né? Então tem primeiro essa meleca toda de que todo árabe é muçulmano, de que todo muçulmano é árabe, o que não é verdade. A maioria dos muçulmanos é árabe. Já começa daí, a maior comunidade muçulmana está na Indonésia. Então já começa daí a história, um melê total. Essa coisa do machismo existe no mundo inteiro, não considerando isso uma coisa pequena, mas uma coisa grave a ser debatida em todos os lugares. E depois do que aconteceu recentemente aqui, né, esses dias, eu fico escandalizada como a gente também está regredindo nessas questões. E uma coisa importante é a gente ter mais representatividade, né? Em termos políticos e tudo mais, para que tenha um olhar feminino para esses dados todos, né? Então, eu acho que o machismo ele é uma praga disseminada em todos os lugares. E qual que é a outra? Desculpa, eu fico tão mal com essa história. Qual que é a outra? É chocante, né? Eu quis trazer esse assunto porque a gente percebe essas diferenças e aproximações, né? Até mesmo na live lá das 1001 Noites, né? A gente falou bastante sobre esse olhar do feminino e do masculino e desse diálogo Ocidente-Oriente, né? Que eu acho que tem muito a ser falado aí, né? Mas me ocorreu de te perguntar justamente por todo o teu conhecimento e o teu engajamento dentro dessa cultura, né? Como é que tu perceberia esses traços
nessa cultura, né? Por exemplo, quando tu morou lá, quando tu ficou lá, o que tu percebia, né, em termos mais pontuais, assim, de semelhante ou de diferente, né? Eu me lembro que tu falou também, deu alguns exemplos, assim, se tu Nesse pudesse aspecto, trazer, eu acho. nunca tive nenhum problema, eu fui sozinha. Eu tinha um amigo que morava lá, eu alugava um quarto na mesma casa que ele alugava, e eu ia para o ensaio e voltar. Eu fiz estágio, né, em grupos de dança, tive aula particular, então as 2 primeiras vezes que eu fui, a primeira vez foi turistar e visitar a família e conhecer a Síria, então eu contratei uma van com um guia, eu rodei a Síria inteira, sozinha, nunca tive problema, nem constrangimento, nada. Claro, eu me informei, né, antes de ir para o lugar, né, atitudes, trajes e tudo mais, é uma questão de mínima de civilidade você perguntar quais são os códigos do lugar que você está indo visitar, né, então isso daí... Agora, eu ensaiei com eles, eu andava a pé à noite, eu não tive nenhum problema, zero de problema, nunca tive nada, nenhum problema. Então, eu tenho medo aqui, eu moro na região da Paulista, eu tenho medo, se eu descer às 10 da noite aqui, eu vou ficar assim, ó, vou ter medo, né, e tal. Então, tem coisas que são muito diferentes, eu acho. Eu estou falando de antes da guerra que houve na Síria, né? Então, é uma questão muito diferente, um jeito de ver as coisas muito diferentes. Eles têm a religião muito presente na vida deles. Eles não fazem as coisas porque eles acham errado. É simples assim. Então, eles não roubam a tua bolsa porque eles acham errado. Eles não vão roubar. Agora, hoje, eu não sei, numa situação de miséria, de guerra, a situação é um pouco diferente, né? Mas eu nunca me senti desrespeitada. Nunca, nunca. Todos os bailarinos, os músicos, os não músicos, as pessoas com os advogados, os X, todos me tratavam super bem, então eu não tive problemas. Pode ser por eu ser descendente? Pode ser. Pode ser que uma ocidental eles tratassem diferente, na cabeça deles ocidental, porque eu sou ocidental, na cabeça deles eu era ocidental, mas não muito aquela coisa, entendeu? Sim, certo. Não, e isso é um assunto super amplo também, né? A gente pode falar muito tempo sobre esses traços. Dá toda uma outra live, quem sabe a gente marca uma outra dobradinha só para falar sobre essas questões, né? E a última questão era, na verdade, aquilo em relação ao ensino, né? Como é que tu percebe, como é que é essa voz da professora Márcia, né? Tu percebe como é que é essa interação, o que tu busca, enfim, o que tu quiser trazer pra gente, assim, que esteja te tocando bastante nesse momento em relação a essa voz da professora. Eu acho que se tem uma voz mais forte em mim, é essa. Então, por exemplo, às vezes eu estou fazendo meu treino de dança, eu descubro uma coisa, a primeira coisa que eu penso, eu vou mostrar para as minhas alunas, eu vou passar para elas, né? Se eu pesquiso alguma coisa e descubro, eu falo, putz, aquele grupo, nossa, eu tenho isso muito forte. Eu acho que o conhecimento, ele vem, né? Porque eu tenho uma questão de espiritualidade aí bem presente, então eu me sinto, assim, eu procuro ser um bom canal para conseguir, através de esforço também, óbvio, né? Captar as coisas e transmitir. Se você é um canal que está entupido porque trava tudo em você, quero tudo para mim, né? Vai travar, filho, vai entupir aqui e não vai vir mais coisas, não adianta, entendeu? As coisas têm que fluir. E quando você passa, ele volta também. As dúvidas das alunas te levam a pensar aquela coisa de uma maneira diferente. Um desafio de conseguir explicar a mesma coisa de um jeito diferente. Às vezes você explicou, a pessoa não entendeu. Não adianta você explicar igual. A pessoa ouviu, mas ela não entendeu. Então você vai ter aquele desafio de explicar de outro jeito. Isso é muito estimulante para mim. Eu adoro plateias estranhas, plateias difíceis, sabe assim? Eu encaro isso como falar assim, nossa, como é que eu vou fazer esse tipo de plateia entender essa determinada coisa? Sabe? Moldar
a aula a favor daquelas pessoas. Isso para mim é muito incrível, assim, desafiador e incrível, né? Então, o ensinar, ou, na verdade, Ô, mamãe. O ensinar, ele tá totalmente, ele permeia tudo na minha vida. Não, mamãe, o rabo não pode, amor. Tampa. Tem um rabo muito Coisa querida. né? Então eu acho que eu venho sempre com essa questão. Olha que legal que eu tenho para contar para vocês. Olha que legal que eu descobri que eu quero que vocês também conheçam. Entende? Por quê? Porque da onde veio isso? Tem muito mais. Entende? Então, para mim, vai vindo coisas, vou pesquisando, vou descobrindo coisas, e eu vou, né, mandando para as coisas, depois trazendo de volta, é uma realimentação constante. Então, eu acho que se tem uma voz que fala mais alto em mim, é essa. Ai, e tu acabou me respondendo algo que eu ia te perguntar, é sobre essa voz, porque quem chegou depois, né? Eu falo muito nas vozes, mas é pensando em Bakhtin, né? Na filosofia de Bakhtin, porque ele vai falar dessas vozes, as vozes sociais, né? Nós, nós emanamos, né? Nós fazemos ecoar aí muitas vozes, né? São esses nossos pontos de vista sobre o mundo, né? Bakhtin vai falar que, claro, ele quando falou sobre isso, falou pensando nas personagens de Dostoiévski, né, por exemplo, né, que são ideólogos, né, são pontos de vista, ideologias sobre o mundo, né? E aí trazendo para esse nosso universo aqui também, né, quando a Márcia fala que ela e entoa isso no mundo, né, essas diferentes vozes, toda essa pluralidade, né, professora, autora, bailarina, pesquisadora, isso e uma porção de outras vozes que a gente não conhece e que ela conhece em mais profundidade, né, assim como nós também temos várias vozes. Aí eu ia perguntar justamente sobre isso, qual era a voz, né? Como é que tu percebia a tua voz e tu acabou falando sobre isso. Então, estamos super conectados, né? E essa voz é linda, né, gente? Uma voz que fala sobre o não cessar do conhecimento, a busca constante de compartilhar o que se tem, né, de tratar os assuntos com responsabilidade, com respeito, com sensibilidade. Então, assim, Márcia, não sei se tu quer dizer mais alguma coisa, eu vi que tem aqui, eu vou só ler o comentário, que eu sempre gosto de contemplar, mesmo os comentários. Vou voltar um pouquinho aqui que deixa eu ver agora, eu não sei o nome, Cadrien 8, está aqui. Por isso é interessantíssimo alguém com conhecimento para falar a respeito. Gratidão por lives contigo, Márcia. Ai, a gente só tem a agradecer, né, gente? E a Sabrina, ela tinha dito um pouquinho antes assim, ó, tem algumas professoras que misturam religião hindu, budismo, mitologia grega, romana e afins, e ensina como dança do ventre e cultura árabe. Por isso que a gente também, eu fiz questão de trazer também esse assunto aqui, para a gente ouvir um pouquinho a Márcia falando sobre isso e trazendo o olhar dela para compartilhar com a gente. E é isso, né, gente? A gente buscar o nosso caminho, mas sempre com responsabilidade, acessando o conhecimento que está aí disponível para a gente, sem cessar, né? Eu acho que é isso, a gente precisa estar em movimento quando se trata também desse saber, né? Do saber teórico, vamos dizer, nem acredito nessa divisão teoria e prática, acho que tudo isso é prática também, como fala o Wagner Ferraz, também colega da dança, professor, ele fala isso, né? Tudo são práticas, e aí tem as particularidades, acho que Bakhtin também veria dessa forma, né? Justamente, às vezes a gente tem essa ideia da aplicação de tudo, né? E é entender que cada gênero, né? Se a gente vai dar se a gente pensa no ensino, né? Essa discussão do online e do presencial, né? A gente tem muitas vezes essa noção da substituição. Ah, mas é igual, porque a gente fica querendo que seja igual. E a gente não olha para essas esferas dentro das suas particularidades, dos potenciais que ambas têm de comunicar, de estabelecer contato, né? Não vai ser igual. E eu acho que nem é isso que se quer, que seja igual,
né? Então, a gente olhar mais para o que cada um desses gêneros pede, né? Como o exemplo lá do futebol, que o Alexandre, acho que foi o Alexandre que tinha dado, né? O que o jogo está pedindo, né? É isso, a gente se colocar em presença. Então é Ah, eu isso, Márcia. Não sei se tu quer trazer mais alguma. sim. Se alguém. Eu vou dar dia 29 de novembro uma aula para quem tem meu livro. Então, eu vou falar um pouco sobre alguns aspectos do livro, mas é só para quem tem o livro. Então, quem tem o livro, tá, entre em contato comigo. Se quiser fazer, vai ser super em conta, R$ 30, uma coisa assim, super preço de brima. E quem não tem o livro e tem interesse, entre em contato comigo também, porque aí é um jeito de divulgar, e quem tem vai postar, e essas coisas. Então, fica aqui o convite também para as pessoas que têm, né, que querem ter. Ih, acho que caiu. Ah, caiu? Oi? Caiu para mim. Você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Ah, então tá bom. Agora eu estou te ouvindo também. É. Então é isso. Fica Tá, o então. convite. Quero agradecer antes que caia, né? Eu quero Sim, agradecer o bate-papo. Está sendo muito gostoso. Obrigada. Obrigada a todo mundo que participou. É gostoso isso, né? Quando as pessoas participam. E é isso. muito. Márcia, te agradeço muito. Eu deixo sempre nas referências da live, lá no vídeo, os contatos, né? Eu sei que a maioria aqui acho que já conhece a Márcia, mas quem porventura não conhecer ou for chegar depois do papo ao vivo, eu sempre deixo aqui os links de acesso para o Instagram dela, pode entrar em contato para verificar a questão do curso. Eu também estou interessada, depois a gente conversa. E agradeço muito, muito mesmo assim, as interações, a presença de quem esteve aqui e de quem vai chegar ainda, né? Não deixem de chamar pela gente, a gente fica à disposição para continuar trocando ideias, olhares, para seguir dialogando. Quem gostou de acompanhar também, eu peço que apoie o canal aqui, o Bakhtin Artista, seguindo o perfil, e também lá no YouTube tem o canal Bakhtin Artista. Eu vou ficar imensamente grata com a companhia e com as interações, que a gente siga dialogando por outros assuntos também, com outros convidados. E é isso, gente, uma gratidão muito grande. Quem não conhecia Bakhtin, nunca tinha ouvido falar no nome, né? Já sabe que tem um Bakhtin aí que ajuda a gente a pensar esse social, esse cultural, essas vozes plurais, né? E como a gente dá mais voz às nossas vozes, né? E perceber as vozes dos outros também, que a gente sempre aprende muito com isso. Então, uma gratidão imensa, Márcia. Boa noite, quem puder fique em casa. Sim, eu vou deixar gravado, eu sempre deixo disponível, vou deixar disponível tanto aqui no Instagram como lá no canal do YouTube. E deixem comentários, a gente sempre gosta de receber o retorno, né? Como é que foi, né? A impressão de vocês, o que é que vocês queiram trazer, sempre é muito rico, porque a gente aprende muito com essa troca, né? A troca de informações e de olhares. E porque começou também, é importante, né? A gente começou às 7, né? Então temos aí quase 2 horas de live, né? Vai ficar disponível. Quem pegou depois, que já estava rolando, se puder, assista lá do início para ver como é que foi como é que a gente foi chegando a esses lugares juntas aqui, né? Como é que a gente foi habitando esses espaços. Certo, gente? Muito, muito obrigada novamente. Um grande beijo e terça-feira a gente está de volta aqui no Entre Vozes. Tchau, Obrigada. tchau. Beijo, Beijo, beijo beijo. grande.